Olá, Miguel. Tem que ligar o som. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. Olá. Vamos fazer aqui um compasso de espera para entrar mais pessoas. Que dos 80, ainda só estão aqui 20 e poucos, ou 17 no caso. Preparado? Sim, preparado. Estamos preparados para aqui para uma pequena apresentação junto do público que nos vai acompanhar. Muito bem. Vamos aguardar mais um bocadinho. Sim, com certeza. Isto é às 17. Temos de dar aqui uns minutos de tolerância. Isto se fosse em Inglaterra era a mesma hora. Sim, a Inglaterra, na Alemanha, mas vamos dar os 3 minutos, 5 minutos da praxe e vamos depois, se calhar, eventualmente começar. Sim. Já tem a apresentação também prontinha para entrar, não é? Tem que ligar o microfone, não, Miguel? Já não deu. Sim, estamos prontos. A apresentação já foi alinhavada, foi feito uns retoques hoje de tarde, de acordo com o perfil dos presentes que vamos ter aqui, que entretanto também a nossa colega Andreia nos enviou, e sim, estamos prontos. Bem, mas eu por mim ia começando a fazer a apresentação. O que é que diz, Miguel? Claro que sim. Aliás, aqui no chat já está aqui um colega, o Emílio, a dizer que se fizéssemos o mesmo, ou seja, se nós começássemos sempre à hora, se calhar ganharíamos credibilidade enquanto pessoas, enquanto grupo e enquanto país, penso eu, que é isso que o colega Emílio está aqui a falar. O Joffrey também entrou. Olá, Joffrey, como estás? Helena também. Muito bem, então vamos começar. E ele tem toda a razão. Eu concordo. Então é assim, bem-vindos a mais um webinar da escola. O tema aqui é logística empresarial em tempo de crise e o Miguel fez-nos o favor de aceitar o nosso convite para o fazer. Portanto, em termos de experiência, já vamos falar um bocadinho dele, mas antes vamos falar um bocadinho da escola. O que é a Escola de Negócios? A Escola de Negócios está no mercado há sensivelmente 15 anos. Nós estamos virados essencialmente para o mercado empresarial, é onde nós atuamos e onde temos formações de vários níveis, desde a estratégia, finanças, recursos humanos, marketing, fiscalidade, etc. Portanto, o que acontece é que, com esta pandemia, nós, de alguma forma, quisemos ter aqui um comportamento também social, que foi começar a fazer webinars temáticos que de alguma forma ajudassem as pessoas a resolver ou a aligerar um bocadinho a situação em que nos encontramos todos. E então começámos a fazer webinars, este será para aí o 15º ou 16º, já não sei, já foram tantos. E então o que nós fizemos foi sempre webinars que ajudavam as pessoas a resolver assuntos no imediato. Então começámos por fazer webinars desde a gestão de emoções, desde o marketing em tempos de crise, o marketing digital, o problema financeiro, como é que devíamos reagir à parte financeira e à parte da pandemia. Vários temas, mas sempre temas com muita aplicabilidade prática no dia-a-dia e, em cima de tudo, para ajudar a malta a superar esta fase, que não é uma fase que é em tudo diferente daquilo que nós vivemos até agora. Portanto, a logística empresarial, no meio disto, é um tema que tem uma importância brutal. Porquê? Porque isto foi, digamos, um tsunami que aconteceu na logística, que foi esta questão da pandemia, avançou-nos 10 ou 20 anos daquilo que era um mercado que se calhar estava a crescer naturalmente, fruto do comércio online e de outras situações que estávamos a viver, em que a logística estava a aumentar gradualmente, anualmente, estava a aumentar em termos de negócio, em termos de serviços, etc.
Neste momento, o que aconteceu é que com este tsunami, quer dizer, a logística passou quase que a fazer parte da nossa vida, porque de repente ficámos confinados, o online disparou brutalmente e, logicamente, a logística também fez. Neste momento, e o Miguel vai explorar esse tema, logicamente, neste momento o que se passa é que as empresas estão, quer dizer, não estavam preparadas para este volume tão grande de encomendas e de entregas, etc. E, de alguma forma, convidámos o Miguel para ver se nos pode aqui dar umas dicas daquilo que as empresas podem melhorar no dia-a-dia ou aperfeiçoar nesta área específica que é tão importante, que é a logística, que é, digamos que neste momento será uma das áreas mais importantes até das empresas. Então, o Miguel é uma pessoa que tem uma experiência extraordinária na área da logística. Eu não conheço pessoalmente ninguém com esta experiência, portanto, é uma coisa que dá-nos um prazer enorme termos alguém com esta experiência como o Miguel tem, porque ele já passou, quer dizer, já tratou da logística nos PALOP, em Portugal, em empresas com uma dimensão internacional, portanto, ele sabe quais são os pontos, os temas importantes, sensíveis aqui na logística e, obviamente, como isto é uma área que está sempre como todas, aliás, está sempre em constante evolução, acredito que também ele hoje partilha um bocadinho dessa evolução daquilo que está a acontecer. Nós convidámos o Miguel, porque eu acho que isto vai ser um tema importante também. Nós convidámos o Miguel também, a que ele acedeu, para depois nos desenvolver um curso. Nós iremos apresentá-lo no final de dezembro, talvez no início de janeiro, um curso que nos ajude a transmitir o conhecimento nesta área, não conhecimento teórico, mas na prática. Como é que se pode fazer mais e melhor e mais barato, que é uma coisa que hoje também nos preocupa a todos. Portanto, a experiência do Miguel, eu não sei, Miguel, se calhar melhor se apresentasse, que eu tenho aqui uma lista, uma coisa que isto ocupa aqui o webinar todo, portanto, como o interesse do webinar acho que é falar da logística, se eu vou aqui falar do seu currículo, ficamos aqui a falar... Vamos avançar para o webinar mais rápido, então porque se não avançarmos não vamos ser logísticos, e os logísticos têm que ser pessoas tremendamente práticas e, portanto, exatamente. que a maioria das pessoas que estão cá, algumas já me conhecem, quer de algumas atividades de consultoria, quer na área de formação, e, portanto, esperam que eu mantenha aquilo que elas pensam que conhecem de mim e a minha forma de estar. Ótimo, então assim é mais fácil. O Miguel, portanto, vocês já sabem o funcionamento à partida será meia hora da apresentação do tema e depois mais meia hora para dúvidas ou bate-papo, quer dizer, no fundo é dúvidas que vocês tenham e que podemos de alguma forma explorar aqui neste webinar. Portanto, deixo-vos com o Miguel Silva, ele fará a sua apresentação e nós vamos estar aqui também a acompanhar. Força aí, Miguel. Muito bem. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Miguel Silva. Mais do que me apresentar e dizer a experiência que posso ter ou que tenho nesta área da logística, eu hoje preparei aqui uma apresentação para todos vós de 30 diapositivos, ou seja, eu tentarei cumprir a média de 1 minuto por cada diapositivo, se bem que alguns, como este, tenham apenas uma imagem, portanto não há muito o que dizer. Como disse agora o Fernando, meu colega, uma expressão que eu normalmente uso é que todos nós trabalhamos na logística. O grande problema é que uns sabem e outros não, mas que a logística é sem dúvida, a logística e a área das exportações é uma das áreas que está em grande evolução e que domina basicamente a gestão e a forma estratégica das empresas estarem no mercado, disso não existem dúvidas nenhumas. Como falou o Fernando, eu vou fazer uma pequena apresentação de cerca de 30 minutos, quer no bate-papo, quer no Q&A, aqui numa das duas áreas. À medida que eu vou expondo, poderão ser comentários sobre aquilo que é falado e colocar algumas questões. No final, haverá 20 minutos, 20 e tal minutos, de acordo com o número de questões, relacionadas ou não diretamente com aquilo que eu vou abordar, alguns tópicos, mas que poderão colocar e eu estarei aqui para, na medida do que saiba, e desde já quero advertir que não sei tudo,
poder responder e poder dar, digamos, o meu input e, no fundo, aquilo que é alguma partilha da experiência que eu possuo em vários quadrantes, em várias geografias do mundo. E então, vou avançar com esta apresentação, sem mais delongas, e agradeço desde já a vossa presença, e queria que me acompanhassem aqui em 30 minutos muito baseados em tópicos, muito práticos, e que tentam traduzir estes 7 pontos que eu fiz especificamente para este webinar. Ou seja, vamos falar de uma coisa ou de 2 palavras que agora entraram no nosso léxico. Em alguns artigos técnicos já víamos a palavra VUCA escrita, e agora apareceu uma outra que é o BANI. Bom, que somos inundados de siglas que no fundo não vêm nada mais do que transmitir aquilo que é o estado, digamos, comunicacional e dos fluxos físicos e organizacionais que se passam na realidade. Falar um pouco das mudanças deste ano de 2020, um pouco ou muito atípico. Se para a maioria de vocês este ano de 2020 o facto mais relevante terá sido o Covid, para mim não foi, peço desculpa, foi o facto de fazer meio século, é a única vez que eu vou fazer meio século de vida e, portanto, esse foi o facto mais relevante para mim. O terceiro ponto é o que era o ontem, e vou falar deste ontem, vamos nos posicionar em fevereiro deste ano, em janeiro deste ano, pré-pandemia. Vamos falar do hoje, e quando eu digo hoje, é o hoje mesmo. O hoje agora pessoal, mas sobretudo o hoje agora no nosso desempenho profissional nas empresas onde nós trabalhamos, onde nós colaboramos dia a dia para fazer mover as coisas. E falar também um pouco da visão, o que é isto do amanhã, ou do amanhã mais próximo, ou do amanhã já a longo prazo. Não esquecer que quem faz mover isto são as pessoas e a capacidade com que os líderes neste momento, nestes 8 meses de pandemia, tiveram para fazer aquilo que os ingleses chamam de pep talks, eu acho que vai fazer a diferença, se é que já não fez a diferença entre as empresas que estão a liderar e as que estão a seguir. Por último, no tal ponto 7, que é o último momento do webinar, ou seja, eu vou vou estar aqui, digamos, ao vosso dispor para, através das questões que foram inscritas no bate-papo ou no Q&A, poderem ser lidas pela minha colega Andreia ou pelo meu colega Fernando. Eu estarei aqui também para partilhar um pouco do que é a minha opinião, daquilo que me possam colocar. E então, o que é isto do VUCA? Okay? A maior parte de algumas pessoas a quem eu falo do VUCA ficam assim um pouco espantadas o que é o VUCA. Eu vou falar mais à frente do que é o VUCA, mas não só o VUCA, o V é de volatilidade, o E é de incerteza, de uncertainty em inglês, o C é de complexidade, e o A de ambiguidade. Ou seja, nós vivemos num mundo com essas 4 características. Eu queria-vos também partilhar convosco que em junho deste ano eu quase que fui assassinado quando, no dia seguinte a ter colocado este artigo numa revista de especialidade, fui bombardeado por pessoas que disseram: como é que é possível, Miguel? Tu és a única pessoa que escreves um artigo e dás ao nome do artigo "Obrigado Covid-19", tu estás mesmo desalinhado. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que penso individualmente, tento estar muito bem dentro das informações que circulam nesta área. Logística é uma das palavras do meu interesse, mas eu agradeci ao Covid por várias razões. Uma delas foi ter antecipado a utilização de tecnologias que já estavam ao nosso dispor, pelo menos em 10 ou 15 anos, ou seja, se nós não tivéssemos, digamos, sido obrigados a deslocar-nos para casa e utilizarmos as plataformas do Adobe Connect, do Zoom, do Teams, nós, daqui a 10 anos, ainda não as teríamos utilizadas com a eficiência e com a produtividade que agora nós já vemos que podemos trazer. O Covid, eu também devo agradecer ao Covid, e um grande obrigado para ele, onde quer que ele esteja, porque o Covid trouxe, ou melhor, eu acho que arrasou um ditado português que diz patrão fora, dia santo na casa. Todos nós podemos ver que fomos igualmente produtivos estando em casa ou até mais produtivos e atentos. A juntar às desvantagens, vieram muitas vantagens desta parte de conciliar a vertente pessoal e profissional. Por último, existiam pessoas na empresa que não eram ouvidas.
não eram ouvidas. Eu vou partilhar convosco, mais para a frente nesta apresentação, alguém que estaria sempre a dizer, cuidado com os custos, cuidado, estamos a gastar muito dinheiro. Ninguém ouvia essas pessoas, esses financeiros, os controllers, mas agora, quando apareceu o Covid, toda a gente quer saber a opinião deles. E, portanto, eu agradeci ao Covid. É um artigo que me deu bastante gozo escrever para uma revista da especialidade, a Supply Chain Magazine, e que traduz o agradecimento em certas vertentes que esta situação nos trouxe enquanto humanidade, enquanto sociedade e enquanto rede corporativa que se relaciona no mercado B2B das empresas, não é? O primeiro ponto é vermos sempre esta questão da mudança, podemos vê-la sempre como constrangimento ou podemos vê-la como oportunidade. Eu, perdoem-me, nestes 30 diapositivos vou ver as coisas sempre como oportunidades. Julgo que já existem muitas pessoas capazes de dizer mal de tudo e eu hoje vou fugir um pouco à regra e vou tentar ver nestas coisas apenas oportunidades de analisar a nossa empresa, de lhe tirar uma fotografia no dia de hoje e de poder claramente ver que pontos é que eu posso pegar e rapidamente juntar, fazer uma task force, uma equipa de trabalho e poder melhorar eficiências e, por consequência, a produtividade da empresa. E o primeiro diapositivo é este. Se eu dissesse isto em brasileiro, a frase seria assim: quem não muda, dança. Dançou. E, portanto, caros amigos e amigas que me estão aqui a ouvir, e às quais eu agradeço mais uma vez, habituem-se a mudar. Habituem-se a mudar porque o grande problema, o ponto crítico das empresas, e é nisso que eu me vou focar, é quando eles não estão abertas à mudança. Quando não estão abertas à mudança, aí será, digamos, a preocupação das empresas. E então o que é isto da mudança que eu falo e das oportunidades? Bom, o que nós vivemos neste momento é uma grande volatilidade da cadeia de abastecimento, da supply chain. Quer do lado da procura, quer do lado do abastecimento. Mais à frente eu terei um gráfico para vos explicar isto detalhadamente de um modo mais gráfico, mas há setores que entraram em lockdown. A parte da restauração, do turismo, são setores que estão neste momento fechados. Estão cerrados, não só em Portugal, mas no mundo. Há setores que tiveram um lockdown, passaram de uma atividade X para uma atividade X menos X, que é igual a zero. Os volumes da procura, as vendas, os produtos, os bens transacionáveis, digamos, tiveram uma flutuação brutal. Brutal. E afetou, inclusive, grandes empresas habituadas a fazer na parte do procurement um sourcing internacional, uma procura de fornecedores alternativos, digamos, de dividir os ovos por vários cestos, mas o que é certo é que houve graves flutuações da procura. E tudo isto que nós estamos a ver aqui, eu vou mais à frente dizer-vos porque é que é uma oportunidade, porque é que nós podemos pegar nisto, o que é que podemos fazer. A tendência, cada vez mais, é para o local sourcing, para a procura mais perto de nós, porque a procura mais perto de nós, no abastecimento, traduz que eu não esteja dependente da transferência de um produto, de uma palete, do fornecedor meu na Ásia, que depois tem os constrangimentos dos portos devido a esta questão da pandemia, os transportes deixaram de ser tão fiáveis em termos do transit time, e tudo isto fez com que nós estivéssemos um pouco mais preocupados com fazer um melhor sourcing local. Se repararem agora, aqui em Portugal fecharam os grandes hipermercados, mas mantêm os supermercados de 200 metros quadrados ou menos abertos. Por um lado, esse sourcing que nós fazíamos quase de olhos fechados, sempre nas grandes superfícies, nós estamos agora quase que obrigados a comprar no mercado local, o que tem uma grande vantagem, uma grande oportunidade para dinamizar esse setor, que é fortemente afetado. O que é que disparou? As vendas online. Nos Estados Unidos, em março e abril, as vendas online tiveram um aumento de 600%. 600%. Em relação à média dos últimos 12 meses. O e-commerce está na moda, é uma trend. Está na moda ir à internet, ao site da FNAC, comprar um livro e vou ao Uber Eats e eles vêm trazer, digamos, a minha comida à casa. Está em voga. Isto é uma tendência que está cá, chegou e vai ficar. Pronto, vai ficar.
Não vamos ter, digamos, se calhar um volume destes para sempre, mas este volume aumentou e vai se manter um volume bastante alto. As empresas tiveram que pensar como é que a partir de março eu vou poder medir a sensibilidade da procura. Quer dizer, eu tinha aqui um plano muito bem feito, faz-me lembrar aquele nosso ministro das Finanças que dizia que tinha um Excel muito bem feito. Eu tinha aqui um Excel muito bem feito para 2020, do Profit and Loss, dos proveitos e dos encargos, mas eu tive que o rasgar. No dia 16 de março, quando em Portugal fizeram um confinamento, eu peguei nesse mapa em Excel e rasguei-o. Porque a minha operação a partir daí foi olhar no dia a dia, foi trabalhar no dia a dia, gerir o dia a dia. E, sobretudo, muito olho, muito cuidado na gestão do inventário, dos estoques. Muito cuidado. Muito cuidado, porquê? Porque quem tinha nessa altura um sobre-estoque, já que houve uma grande descida da procura, se calhar ainda hoje o tem. E pensemos nos canais Horeca, por exemplo, da área alimentar, pensam que estas questões com as validades dos produtos podem ter feito. Pensem o que é que possa estar e que leva aqui a gestão de estoques, que é uma das áreas em que mais intervenho em termos profissionais, seja uma área crítica. É preciso ter muita sensibilidade da procura e todos os dias monitorar como é que nos estão a chegar os nossos pedidos, de que modo é que eles estão a crescer, ou estabilizaram, ou estão em ligeira descida, mas isto já não se pode fazer baseado em forecast e em grandes ferramentas de trabalho. Já deixou de poder ser feito assim. E agora, o que nós vemos nas empresas é algumas pessoas, quer internas, quer outras a nível de consultoria, a fazer aquela análise de redução de despesas. Aquele mapa que eu lhe costumo chamar o mapa ESOP, de esforço, oportunidade, ver em que áreas da empresa, seja despesas de marketing, seja de viagens, seja de logística, seja de transportes, seja de armazéns, seja com a parte da gestão, seja o que for, o que é que se pode cortar com o menor esforço? Porque muitas empresas, se não todas, tiveram que apertar o cinto. O canal de retalho, neste momento, nestes últimos meses, já não é tão rentável. Eu não digo, eu aqui escrevi não é rentável, mas diz é muito menos rentável. O que é que muitas empresas foram obrigadas a fazer, e obrigado Covid, foi se calhar passar a ter um site de e-commerce da sua empresa, coisa que sempre pensaram, mas que nunca agiram. E o Covid chegou cá e disse assim, eu estou aqui, se quiser sobreviver tem que fazer, tem que mudar. E portanto mude porque é uma oportunidade para si. E esta questão é o que eu vejo ocorrer nestes 8 meses. O canal de retalho está a descer e muitas empresas migraram para quê? Migraram para o online. Foi isso que elas fizeram. E têm 2 canais de venda. E portanto estas vendas omnicanal, okay, passaram a atingir mais empresas do que as que já a praticavam. Passamos a comprar nos e-marketplaces, nos sites integradores, onde podemos comprar um pouco de tudo. Mas esses próprios sites, esses integradores, a Amazon e todos os grandes sites, eles próprios também tiveram problemas com este aumento de procura. E as atividades do Will Fulfillment, digamos, da gestão de inventário automática, ficaram muito, muito bloqueadas. Porquê? Porque a procura foi tremenda. Não havia nenhuma ferramenta que pudesse prever isto. Mesmo esses assembladores, esses grandes assembladores, esses sites que trabalham nos mercados globais, tiveram problemas para resistir isto e para gerir isto. Claro que, com a dimensão deles, rapidamente se adaptaram e estão a faturar milhões a mais, como é evidente. Quem sofre se calhar é a logística operacional. Quem sofre são os couriers que andam aí na rua, aqueles veículos de expresso, aquelas carrinhas de distribuição, que estão a ter uma enorme pressão física no terreno. Mas tudo o que é não físico está a rodar sobre rodas. Aliás, eu até acho que está quase no 7º céu. No 7º céu. Não é? Esta é a nova palavra que eu este ano coloquei no mercado. Não sei se depois vou ser tido como autor desta palavra, mas a palavra é uma das 2 que eu coloquei, que é ser autonomático. Ok? Nós teremos que criar ferramentas que permitam ser autónomas às empresas e fazer autónomo e o mais possível gerido informaticamente, automático. Autónomo com automático, autonomático. É uma palavra que vamos ver escrita mais à frente e que eu escrevi novamente mais à frente.
Sim, as empresas viram que o seu software de gestão estava um pouco obsoleto. Não geria a cadeia de distribuição, não dava respostas, não permitia fazer recolha de dados, fazer algum chamado Big Data, não permitiria tirar alguns insights que permitissem agir sobre determinado grupo de clientes. E a dificuldade foi, pois, eu agora sei que há muitos, se calhar vou precisar de um consultor para me dizer qual é o software que se adapta aqui à minha empresa. E mais uma vez o Covid provocou. E por isso é que eu digo, há aqui montes de oportunidades para as empresas de uma vez por todas evoluírem. Eu sou daqueles, claro, que quero que o Covid possa ir embora o mais rápido possível, como é evidente. Como é evidente, estou do mesmo lado de todos quanto à parte sanitária. Não tenho nada a opor, mas há aqui muitas oportunidades de coisas que as empresas sempre foram adiando. E o Covid, em muitos casos, disse assim, eu sou a sua última oportunidade para não adiar mais. O Covid disse, eu sou a sua última oportunidade. Já não há mais nenhuma. Eu sou a última. E é isso que eu quero e que eu tenho falado com as empresas durante estes 8 meses, para que elas percebam esta frase que o Covid lhe está a dizer. É que para muitas é o último apelo, a última possibilidade para migrarem, para evoluírem, para se digitalizarem no sentido do século XXI. Há então muita necessidade na maioria das empresas, de consultoria técnica, de formação e revisitar tudo o que são processos e procedimentos, muitos deles de há 10 ou 15 anos, que nada dizem, neste caso, à logística e à cadeia de abastecimento atual. Processos internos e processos externos. E então, a partir de agora, estarei aqui convosco para falar do ontem, do hoje e do amanhã. Como é evidente, não vamos começar pelo amanhã, nem pelo hoje, mas vou voltar um pouco atrás para vos falar do ontem. O ontem. E no ontem, o que é que aconteceu? No ontem aconteceu o inesperado. Todas as tendências e previsões que eu tinha para o ano 2020 foram arrasadas em termos corporativos. É o termo. Eu não sei de uma palavra melhor que esta. Foram arrasadas na grande maioria dos setores. Uma disrupção no abastecimento, nomeadamente aquele que vinha do Extremo Oriente. Curiosamente, vejam o paradoxo desta questão. O vírus, dizem, vamos supor que sim, veio da China, a China exporta-o para o mundo, e este ano sabem qual é o único país do mundo que previsivelmente vai crescer em termos económicos? Digam-me lá o nome. Começa por C. E a seguir é um H. E a seguir é um I. Sim, é esse mesmo. A China este ano, com tudo isto, ainda vai crescer 1%, dizem as estimativas. Todos os outros vão estar em negativo. Portugal espera menos 9, ok? Menos 8, menos 9. A China vai estar positivo. Como é que é possível isto? Parece que isto é feito para... Parece um filme. Eu costumo dizer que parece um filme tudo isto. Esta disrupção faz com que empresas que compravam em países emergentes, os BRICS, ok? O Brasil, a Rússia, a Índia, a China, aqueles denominados BRIC, ok? Empresas compravam lá por preço. Ponto final. As empresas portuguesas só compram na China por preço. Não sei se me vou arranjar outro argumento, mas eu volto a dizer que só existe um, por preço. Mas o grande problema é que, além de terem preço, não sabem que comprar em mercados emergentes é gerir o risco em termos de cadeia de abastecimento. E quando se colocam todos os ovos, nessa gestão de fornecedores, nós estamos a correr um grande risco. Um grande risco. E daqui para a frente é preciso ter muito cuidado para não voltarmos a estas más práticas. Para nós, pelo menos, tentarmos ter fornecedores alternativos, tentar encontrar no local sourcing uma base de entendimento que permita sensibilizar ou acomodar o custo com a venda, okay? Sempre que possível. Se voltarmos a depender 100% de qualquer bloco económico no mundo, poderá ser novamente a curto prazo um grande problema. As empresas não estavam preparadas. Nada. Rigorosamente nada. Grande parte das empresas não conhece a sua cadeia de abastecimento. Não conhece. Eu conheço o meu fornecedor e o meu cliente. Tudo o que se passa para trás de um e para a frente do outro, para mim, não sei. Mas devia saber.
mas vai ter que passar a saber. E então chegou isto do mundo VUCA. Mas é que, ao chegar esta palavra do VUCA, muitos de vós também se calhar não sabem, já chegou um antídoto, já chegou um remédio, ok? Esta palavra VUCA, quer dizer que o nosso mundo nos dias de hoje é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Mas houve um senhor chamado Bob Johansen que diz que há outra palavra VUCA, que é o que todos nós devemos ser para combater estes 4 parâmetros. E o antídoto é termos visão. As empresas têm que ter visão. E visão é dizer, hoje é importante, mas eu tenho que pensar no forecast daqui a 6 meses ou daqui a 12 meses. Qual é a minha estratégia? Eu tenho que entender a logística, como ela funciona, o contexto, os problemas culturais, macroeconómicos que existem na minha rede de abastecimento, eu tenho que a conhecer. Eu tenho que me dedicar ao meu core. Eu não posso fazer coisas que não sou bom a fazer. Como dizia um grande economista, o que eu sei fazer, faço. Tudo o resto eu externalizo, subcontrato. Eu partilho dessa ideia em termos genéricos. E depois ser ágil. Quem trabalha na logística, eu tenho aqui muitos colegas e amigos, penso eu, aqui a ouvir-me, sabem que quem trabalha na logística não pode ter ovos debaixo dos braços. Perdoem-me a clareza das palavras. Quem me conhece sabe que eu sou assim e, portanto, é esta a minha forma de pensar logística. Muitas vezes é preciso argumentos teóricos, mas mais que tudo é preciso rapidamente perceber onde a empresa está e dizer uma pequena mudança num parafuso aqui, amanhã já temos resultados. Há outros que só se veem mais adiante, mas amanhã já temos resultados. E esta questão do antídoto para o VUCA, ok? É a forma com que nós, em termos de colaboradores, diretores, consultores, gestores, diretores executivos, devemos ter na nossa postura em termos de trabalho com as empresas. De e para com as empresas. É isto que está aqui em causa. E como eu vos disse, mais do que o VUCA, agora surgiu outra palavra, não sei se já leram algum artigo, em que mais uma vez surge aí um chavão. E o que é isto do BANI, ou do PANI? Não sei como é que se lê. Eu, por mim, até seria banido. Mas pronto, mas eu estou aqui para vos dar basicamente as palavras que vocês podem encontrar em revistas da especialidade. O B é de Brittle. A tradução para português é um mundo frágil, ansioso, sem dúvida, se é a coisa que nós estamos ansiosos. Não é? Um mundo não linear, muito difícil de entender. E depois o I quer dizer, às vezes, é incompreensível. E este mundo BANI é aquele mundo que realmente nós vivemos. Em termos corporativos, as empresas, do lado da procura, sobretudo, vivem tempos de incerteza, de coisas incompreensíveis e, sobretudo, com a necessidade de um forte esforço operacional no dia-a-dia para manter as coisas a correr. É isso que, quanto a mim, está a acontecer agora. Resiliência, meus amigos, força. A única coisa que eu vos posso dizer é desistir não é uma opção. É a única coisa. Não posso dizer mais nada que isto. Resiliência. Pensar em termos das empresas, dos departamentos, da gestão, sobretudo, que há que integrar um pouco mais a nossa rede. Como vos disse, bem aí um gráfico em que tentarei ser um pouco, de uma forma um pouco leve, perceberem o que é isto que está aqui. Muitas vezes entramos em empresas em que existe uma operação diária, mas não existe visibilidade da operação. Chega-se ao final do dia e a sua parte para perceber as métricas ou para ter definido as métricas do que fez são nulas. Ou seja, onde parece haver visibilidade, no fundo está invisibilidade. Os fornecedores são meros elos para trazer produto para a empresa e para levantar produto acabado. Relações de parceria ou relações de, utilizando algumas das novas metodologias do VMI, do Vendor Management Inventory, de outras metodologias, o Just in Time, seja o que for, nem sequer se pensa nisso, porque o nosso objetivo no dia a dia é fazer, fazer, fazer. E eu costumo dizer que 70% deve ser fazer, mas, sobretudo ao nível de gestão e dos chefes de equipa, 30% tem que ser pensar. Não nos desabituemos de pensar. Desculpem estar a provocar-vos, está bem? Podem escrever no chat se estiver a provocar-vos, ok? E desde já as minhas desculpas se eu estou a provocar com algumas palavras. Em muitas empresas,
é sofrível, para não dizer mau. É sofrível a aposta que tem nos serviços na cloud ou em serviços baseados na internet. E do modo como os mesmos estão integrados em atividades da cadeia de distribuição. Quer desde o confirming de uma encomenda, desde o confirming de uma entrega, não tem nada baseado na web, nada, rigorosamente nada. Quem é que está na linha da frente? Certamente os transitários, transportadores, os grandes operadores logísticos estão anos-luz à frente das empresas, no âmbito da logística. Anos-luz, anos-luz. Empresas como Olicargo, Rangel, DB Schenker, outras estão anos-luz, em termos logísticos, à frente da média do tecido empresarial, em termos do conhecimento e domínio das tecnologias na gestão da cadeia de abastecimento. Não é anos, é anos-luz. Bom, vamos riscar o ontem. Não vamos falar ainda do amanhã, mas vamos agora passar para o hoje, está bem? Vamos passar a olhar o mundo de um outro lado, ou seja, em vez de colocarmos os óculos de maneira normal, vamos virar os óculos ao contrário e vamos olhá-los do avesso. Vamos ter uma nova perspectiva sobre as coisas, está bem? E uma nova perspectiva significa uma nova forma de pensar, um novo mindset. Uma nova perspectiva é um novo mindset. É o que está aqui a falar. O Corona, não estou a falar de nenhum jogador de futebol, dita e ditará o que se passa na operação diária. Não podes ir ali sem pôr a máscara. Nós nem sequer estamos a pensar em trabalhar, estamos a pensar quantos de nós já não voltamos para trás para casa para ir buscar a máscara e nos esquecemos. Consciente ou inconscientemente, o coronavírus está a ditar o nosso dia. Não se acreditam? Podem me dizer no chat, estejam à vontade. Têm aqui o chat, podem falar, escrevam lá as vossas perguntas. Anotem o diapositivo e digam assim, Miguel, não, o coronavírus não manda na minha vida. Era o que faltava. E eu vou responder assim, se não manda é porque você não sai de casa. Já está em casa há 6 meses, então. Há novos desafios à cadeia de distribuição. Aquela questão do bolo whip effect, do efeito chicote, pode-se propagar a muitas cadeias de abastecimento. Só para vos dar um exemplo, a cadeia de abastecimento na área automóvel teve cerca de 85% a 90% de corte na procura em março e em abril a nível mundial. Vejam a implicação que isso em catadupa na cadeia de abastecimento faz para com clientes e com fornecedores. Muito, muito, muito grave. Continua a acontecer. Neste momento, utilizar métodos de procura, aquela questão que nós falámos, aqueles métodos de previsão, aquele método dos mínimos quadrados, aqueles métodos da procura linear, isso não resulta. Não resulta, não há matemática que nos valha. Não há matemática. Há que medir a sensibilidade, há que falar com os principais clientes, com os clientes há que falar e passar informação aos principais fornecedores, há que partilhar informação na cadeia de abastecimento. Analisar o que está para trás de nós, na cadeia de abastecimento, ver alternativas, mas também no sentido do escoamento dos nossos produtos, procurar a definição ou implementação de canais alternativos de venda. É isto que nós temos que pensar. Okay? Não conseguimos trabalhar o físico, podemos trabalhar o digital. Criar matrizes de análise a nível de gestão que combinem a oportunidade de fazer e que permitam ter elementos para sustentar as nossas decisões a curto ou a médio prazo. É uma nova forma de pensar. Nós nunca vimos isto deste modo. Eu gosto muito das técnicas antigas, quem me conhece sabe que eu sou um tayloriano, por definição. Okay? Se existe pessoa que eu gosto do passado, não sou um fordista, digamos assim, mas sou um tayloriano. Eu sou daqueles que divido a pizza em vários bocados pequenos para comer um de cada vez. Porque só assim é que se resolvem problemas, é partindo em bocados pequenos. Não existem problemas grandes. Eu sou um tayloriano e penso assim em tudo. Está aqui aquilo que eu vos tenho transmitido. Isto é um gráfico de 2016 de uma revista da especialidade.
Aquilo que na nossa empresa, que está aqui no centro, nós vemos, é o first year supplier e o first year customer. Quem compramos e quem vendemos. Mas nós desconhecemos quem é o fornecedor original e quase sempre quem é o nosso cliente final. E quando eu digo desconhecer, não é preciso saber o nome dele nem o e-mail. Mas é preciso saber que informações, que gostos, que análises é que ele pode dar aos elos da cadeia que permitam chegar até mim e que me permitam fazer uma gestão na área logística do abastecimento, da gestão de estoques, por exemplo, e da expedição da venda de uma forma muito mais efetiva. Porque sem informações as empresas trabalham com suor. Sem informações, as empresas só podem trabalhar. Eu sempre na vida ouvi do meu querido professor Crespo de Carvalho, uma das pessoas mais importantes neste momento do ISCTE, que disse, troca-se suor por informação. Quando as empresas passarem a trocar suor por informação, elas passam a melhorar. Porque a informação é que lhes faz traduzir eficiências no final do ano. Eu sei que me estou aqui a alongar um pouco, ainda vou só no 18, mas eu prometo que não vos vou amassar mais, até porque eu vos quero deixar aqui muitos tópicos para vocês digerirem em casa e digerirem, se calhar, com as vossas equipas de trabalho nas vossas empresas. Quais vão ser as mudanças do comportamento do consumidor pós-pandemia? Será que o meu negócio vai ser afetado? Agora está totalmente afetado, mas quando voltarmos ao normal, parte deste negócio ainda se manterá? Terá impacto ou não? Olha, aqui está uma boa pergunta para discutir na próxima reunião de direção. Necessitamos de permanentemente e de modo proativo saber informações vitais que permitam criar vantagens competitivas na nossa operação, quer ao nível de serviço, quer ao nível de custo, quer ao nível de distribuição, seja a que nível for. Sempre pensar de modo diferente. Próxima reunião de direção, em vez de levarmos um plano de trabalho de 10 ou 12 items, ok? Levemos estas duas questões e levantemos as respostas porque vai a equipa que lá se encontra. E então vou amanhã. Prometo que já não vos vou demorar muito, que é a visão do futuro, mas mais que ser do futuro, é a visão de futuro. Que não quer dizer a mesma coisa. Não quer dizer a mesma coisa. O futuro passa, em termos logísticos, pela digitalização. O tal automático. Várias atividades logísticas vão ser autónomas, por exemplo, com drones, por exemplo, com outro tipo de plataformas, com aqueles cubos que andam a recolher as mercadorias e que as levam para um ponto destinado de expedição. Cada vez mais, várias atividades têm que ser digitalizadas. Têm que passar para o digital e para o automático. É o futuro. Mas nós estamos muito atrasados. Pois, mas estão atrasados é a melhor forma de começar. Não têm nada, é a melhor forma de começar. Pior seria se já gastaram investimento e se não estão a tirar rentabilidade. Isso é que seria bem pior. Não é? Apostar na digitalização. Sempre. Porque isso vai criar uma vantagem competitiva desde logo no serviço. Permanecer em Lean, aquelas técnicas que eu gosto muito de ver nas empresas, do Lean Management, do Six Sigma, do Kanban, essas técnicas de poupança são muito importantes. Vamos cortar as gorduras sempre e quando pudermos. Sempre. Sempre e quando pudermos. Criar KPIs robustos que nos deem indicadores que nos permitam saber como é que estamos em relação aos concorrentes. KPIs robustos, ok? Robustos. Ser transparente e apostar no serviço ao cliente. Mesmo que dentro de casa a casa esteja a arder, haja um caos. Eu sei que alguns de vós estão a sorrir, ok? Não sei se desse lado está aí o Frederico. Mesmo que o caos esteja dentro da fábrica, para fora, o nosso customer service é o maior, ok? O nosso serviço ao cliente é impecável, não falha. A casa pode estar a arder, não é? Mas o customer service não pode falhar. E boas decisões serão sempre boas decisões. Vamos investir aqui nisto. Não percam nunca uma boa decisão de investir no digital, de investir no outro canal, se tal for possível no vosso negócio. Diversificando, ou seja, deixando o canal físico que se vai esgotar ou que vai descer bastante, mesmo pós-pandemia, será sempre uma boa decisão a médio e longo prazo. Claro que no início afetem só os recursos financeiros e humanos necessários para movimentar. E à medida que a operação possa crescer, vocês vão alavancando cada vez mais recursos.
Qual é a palavra que dizem os ingleses que é a buzzword do momento? A buzzword do momento é remote first. Primeiro remoto. Diz o governo. Teletrabalho. À distância. Faça online. A buzzword é sempre o que tiver que fazer, pense primeiro remotamente. Faça remotamente. Esteja remotamente. E a palavra remote first é a palavra que circula no mercado a nível mundial. Remoto primeiro. Onde é que está? Estou em casa. Eu também estou em casa. Vocês estão em casa? Remote first. É isso que está a passar lá fora. E agora, para terminar, estamos a partir para o fim. Aquilo que os ingleses também chamam de pep talk. Nada disto que eu falei se faz sem pessoas. Nada. Nada disto se faz sem pessoas. E o pep talk pode ser traduzido em português para encorajar, animar e apoiar. Pergunto a vocês quem? E pergunto a vocês quem? As pessoas, a equipa, a nossa equipa. Porque só em equipa podemos ser mais dentro das empresas. Tudo o que está para trás não pode ser feito sem pessoas animadas, empoderadas, corajosas. Não pode. Tenho aqui um diapositivo que eu ainda esta semana mostrei em 2 formações minhas e que passo sempre. Caros amigos, chefes, líderes que se recusam a ouvir vão acabar rodeados de pessoas sem nada para dizer. Fica para pensar. Às vezes há frases que não é preciso comentar. Será que todas as pessoas querem mais dinheiro? Será que não há algumas que querem crescer, desenvolver-se, ter um melhor ambiente de trabalho, que todos remem para o mesmo lado dentro da empresa, que possa haver aquilo que agora também o Covid trouxe um pouco, que é o balanceamento do pessoal e do profissional, e sobretudo, sim, esta é para si, fazer parte das decisões, que o ouçam. Se vocês incutirem isto na vossa equipe, que se chamam as 6 bases do salário emocional, não é só dinheiro o motivo pelo qual as pessoas fazem. E sem elas, nada do que são as questões e os pontos anteriores podem ser mudados. Como vocês veem, eu estou a falar mais calmamente, significa que já estamos a chegar ao fim. É isso mesmo. Estamos quase no final do webinar e, portanto, só me resta o seguinte. Só me resta, em nome pessoal e da Escola de Negócios, agradecer a estarem desse lado, agradecer terem-me ouvido. Já passei os meus 30 minutos para aí em 7 ou 8, é normal, dizem alguns, mas o que está aqui em causa é falar de logística. Quando se fala de logística, quem está na logística há 2 décadas, é natural que se possa perder um pouco com o tempo. Portanto, mais uma vez o meu muito obrigado. Eu vou interromper o compartilhamento, vou passar a palavra se calhar ao Andreia ou ao Fernando. Olá, é a Andreia que está aqui connosco e a Andreia vai-me dizer o que é que se passou enquanto eu estive a falar, porque eu não pude ver o chat, não é? Miguel, primeiro quero agradecer a todos os participantes e também ao Miguel pela excelente webinar e esta conversa que aqui estivemos. Enquanto estava a falar, realmente houve aqui alguma interação no bate-papo. Temos alguém que nos pergunta, indicadores de performance de planeamento como o Forecast Accuracy, apesar de estarem claramente afetados pela pandemia, creio que devem manter-se para podermos medir a qualidade da comunicação com o cliente? Como disse, será cada vez mais importante a comunicação entre nós? É, o Nuno, estou a ver isso também aqui no bate-papo, é o Nuno, não sei de que empresa ele fala, qual o setor, mas em termos gerais sim. Digamos, a precisão que é isto do forecast, da previsão. Há muitas empresas que têm um forecast a 12 meses. Claro que isto da pandemia afeta, mas os KPIs devem manter-se. Indústria alimentar, obrigado, Nuno. Os KPIs devem se manter. E volto a dizer que os mesmos indicadores, as mesmas métricas devem se manter. Nós, neste momento, estamos a lutar contra nós. Nós, neste momento, somos obrigados a pensar em que ferramentas alternativas podemos incluir no processo
para que possamos atingir estas métricas. Já sei que todas aquelas que dependem do volume, da quantidade, que são um número, nós vamos ficar abaixo. Mas os KPIs, e depois poder partilhar também, têm aqui os meus contactos, eu deixei ficar no final e poderão ser disponibilizados também, eu poderei dar alguns KPIs que sempre se aplicam a nível mundial para monitorizar tudo aquilo que são os indicadores de performance, quer seja no estado alimentar, por exemplo, na parte do fabrico, quer no tempo das entregas a tempo, quer na distribuição, quer na precisão dos desvios de inventário, porque o desvio de inventário que eu tenho como métrica interna, seja 1%, seja 1,5%, tem que se manter. O que me obriga é estar com uma análise à sensibilidade da procura das vendas e sendo, por exemplo, uma pessoa das compras, não poder dizer, isso não é comigo, eu compro aquilo que me dizem. Não, não, nós todos trabalhamos no mesmo e daí, Nuno, que esta minha ideia não se pode fazer nada sem as equipas e sem as pessoas. Obrigada, Miguel. Também aqui durante a intervenção, aqui continuamos a fazer as compras dos EPIs, os concursos do Estado continuam a considerar o fator preço como o principal fator da decisão. O país de compra também começa por C. Será que vamos mesmo mudar? Vamos acreditar que sim, para que ninguém baixe os braços. Pois, o fator C, eu não vou falar dele aqui. Obrigado, Hugo. Eu estou a ver aqui no bate-papo a tua. Bom, eu sei que tens aqui uma provocação da tua parte. Eu não vou falar do fator C, ok? Eu, por acaso, sou Silva, não sou Cunha. Pronto, mas de qualquer modo, o que está aqui em causa é o seguinte. A contratação pública, o Código de Contratação Pública, o CCP, o famoso, em Portugal, obriga a que nós tenhamos que fazer um sourcing 3-bid, de três propostas, para sermos, digamos, coerentes, que aliás é uma boa prática mesmo para fazer em termos de contexto privado, de empresa privada. Ter 3 propostas é uma boa prática. Mas a questão aqui que tu colocas dos EPIs é assim, os EPIs é uma questão de necessidade global. Nós, se calhar, em termos públicos, como tu sabes, os EPIs em Portugal, por exemplo, a nível de máscaras, foram todos certificados pelo CITEV, aqui, que certifica todos os fornecedores ou produtores que estão homologados para o fazer. Mas as nossas quantidades são limitadas e a importação. Agora, se o fator preço ainda é um fator decisivo, e vai continuar a ser. E muitas vezes, nesta situação de pandemia, há que dar exceções para que, se o preço versus a disponibilidade for mais rápida, acho que devemos apostar, desde que nunca coloque em causa, neste caso, a segurança das pessoas. Obrigada, Miguel. Aqui no bate-papo temos também outras mensagens, a dizer, incrível como sempre, excelente apresentação, grande final. Convidamos, se houver mais alguma questão, alguma dúvida, que nos façam aqui no bate-papo ou no Q&A. Acho que a apresentação do Miguel foi muito esclarecedora. É natural que não haja mais perguntas. Se existirem, lá está, podem enviar para o Miguel ou diretamente para a Escola de Negócios, que nós faremos chegar uma resposta. Amanhã também vamos partilhar com todos os participantes e os inscritos, que algumas pessoas não tiveram possibilidade de estar, a gravação da sessão. O Miguel está neste momento, como já foi referido, a trabalhar num curso para a Escola de Negócios nesta área, porque nós sabemos que é uma área que tem bastante procura e que precisa agora de se reinventar um pouco. Miguel, quero agradecer em meu nome e da Escola de Negócios por este excelente webinar mais uma vez. Muito, muito obrigado. Só uma palavra final para agradecer novamente a todos que estiveram aqui presentes durante esta hora, digamos assim, ou perto de 1 hora. Dizer que da minha parte, quem tem os meus contactos poderá, como sempre, contar comigo, sabe que eu sou uma pessoa que responde rapidamente a qualquer solicitação e com a Escola de Negócios estejam atentos então, porque brevemente teremos um curso, não daqueles cursos, digamos assim, mais breves, mas algo em termos de logística operacional, que poderá ter interesse poderem eventualmente frequentar. Claro, vamos sempre partir da ideia que será um curso em regime online, portanto, à distância, live training, já que o presencial para já está quase ainda, digamos, bloqueado. Obrigado uma vez mais, boa tarde, obrigado Andreia, podes concluir e da minha parte está tudo dito. Obrigado. Continuamos aqui a receber algumas mensagens, a agradecer ao Miguel e à escola, que muita gente, temos aqui pessoas que mesmo não sendo da área da logística, revêem esta reflexão na própria gestão atual e é verdade. Obrigada a todos pelas mensagens, mais uma vez, obrigada pela participação e vemo-nos em breve. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigada e boa tarde a todos.